Boa noite, pessoal. Vamos começar então a aula de Psicologia da Educação e do Desenvolvimento. Mas antes, eu vou responder a dúvida que a Leide mandou para mim no grupo do WhatsApp, né, que era sobre a PTI. Né? A PTI vai fazer uma produção textual. A primeira parte é para vocês lerem o texto que está lá. A segunda é construir uma introdução. A introdução é a última parte que vocês vão fazer. Tá? Eu vou explicar depois por quê. Aliás, até vocês já sabem, metodologia científica eu já expliquei, mas vou explicar de novo. E aí vocês vão fazer a terceira parte, que é a construção do desenvolvimento. Então, a primeira parte do desenvolvimento é elaborar um texto com o tema a importância da cultura afro-brasileira indígena na construção de uma escola democrática. Então, vocês vão olhar nos textos indicados lá na PTI para realizar as atividades, um texto falando da importância, por que é importante conhecer as raízes afro-brasileiras, né, que são os africanos que foram escravizados, trazidos para cá, e indígena. Né? Na verdade, eu até acho que essa palavra indígena é errada, porque a cultura brasileira ela advém dos índios, que são os verdadeiros descobridores dessa terra. Eles aqui estavam antes dos portugueses. Tá? Como vocês sabem, a nossa educação ela é eurocentrista ainda, né? Aos poucos que a gente está quebrando isso, e ela é toda voltada para a civilização caucasiana, a civilização branca, né? Tanto que a gente chama bárbaros quem não era do Império Romano. Né? Então, vocês vão fazer um texto falando da importância de conhecer a história e a cultura dos índios e dos africanos de que foram escravizados lá da África, vendidos como escravos e trazidos para cá, né? Foram arrancados da sua terra e aqui trazidos e aqui ficaram e aqui construíram também suas raízes. A segunda parte, que é a dúvida da Leite, que ela deixou aqui bem riscada, é construir uma postagem informativa sobre a cultura afro-brasileira e indígena. Para isso, você poderá consultar as diretrizes curriculares nacionais para a educação das redes das relações étnico-raciais e também analisar os conteúdos transversais a essa temática na BNCC. Essa parte você consegue, por exemplo, ver essas temáticas no site do MEC. O site é bncc.mec.gov.br. Você chega lá na pesquisa, tem lá como colocar cultura afro-brasileira indígena. Tá? Mas a postagem, como é que é a postagem? A postagem é como postagem numa rede social. Você precisa construir, é como se você fosse postar no Facebook ou no Instagram. Né? Como que são formadas essas postagens? Eu peguei aqui, eu vou pegar um exemplo, já deixei aqui preparado, apresentado, de uma postagem que eu achei muito legal, que estava no Facebook, que eu até compartilhei esses dias. Olha aqui, está aparecendo? Deixa eu ver. Acho que deve estar aparecendo. Bom, tá aqui. Olha só, essa postagem que eu achei muito interessante. Deixa eu ver qual é a página. Ó. Da página Educação e Democracia com Paulo Freire, Reflexões e Informação. Apesar dele ter postado há 33 minutos atrás, já postei já tem uns 2, 3 dias. Né? Que é isso aqui, ó. Negros não são descendentes de escravos, né? E aí, ó, você vê que tem uma imagem que representa isso, até porque a própria história da África, se vocês não conhecem, ela é uma história toda repleta de reinos, né? Micro-reinos, não era um reino gigantesco, tal, como a gente imagina ser uns países, por exemplo, como o Império Romano, né? Mas são micro-reinos que aqui, por exemplo, a primeira tem o reino egípcio, o segundo o reino núbio, e depois o reino ali da região da Nigéria. E tem essa parte aqui das penas, né? E, ó, vocês olhando aqui embaixo, ó, ele tem tipo um textinho, né? Aqui, ó, entre aspas, né? Negros não são descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. São descendentes de civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos. São descendentes de reis, rainhas, príncipes e princesas. São parentes de homens e mulheres que desenvolveram a escrita, a astrologia, as ciências e as pirâmides. Somos fruto de um povo que desenvolveu as técnicas agrícolas e que domina a medicina alternativa. São frutos, está até errado, né? São frutos de um povo que conhece as folhas e o despertar e como despertar o poder delas. Essa é a citação do Ricardo de Andrade. Fecha aspas. Então é isso que vocês irão fazer. Essa postagem que vocês devem imaginar é algo visual, né? Algo de imagem,
algo que pode ter uma legenda dentro dele, não tem problema construir, mas que também tenha um texto informativo convidando aquela pessoa que vai olhar aquela imagem a saber mais. Isso que é uma postagem informativa. Essa atividade, Larissa, é a atividade de PTI. Ela vai estar lá em atividades. Não sei como é que está, não lembro mais. Atividades interdisciplinares. Né? Vai estar lá no portfólio. Portfólio interdisciplinar em grupo. Então, é isso que vocês irão realizar. Tá bom? Vocês precisam realizar essa atividade em grupo. O grupo tem que ser do mesmo semestre. Vocês sabem que vocês fazem parte de 2 grupos. A Aline só pode fazer com a Carolina, que estão no mesmo semestre. E as demais precisam fazer entre si. Pode falar, quem abriu o microfone. Você já respondeu, era sobre isso. Eu ia perguntar da Aline. Então tá. Não é uma postagem em rede social, Vanessa. É uma postagem, você vai fazer uma reprodução de postagem e vai colocar dentro do PTI. É como se fosse. Você não vai postar efetivamente numa rede social. Pode postar se vocês quiserem gostarem, mas não vai ter validade. Lá, precisa estar dentro do trabalho de vocês em grupo. Quem posta o grupo é uma pessoa só. Tá? Uma pessoa só posta. Uma pessoa só monta e uma pessoa só posta. Bom? Dúvidas da PTI? Queira perguntar? A introdução, que eu não falei. A introdução a gente faz por último, porque a introdução é uma apresentação do trabalho de quem vai ler. Então, por isso que a gente faz por último, né? Então, vocês vão fazer um texto pequeno da introdução, relativo ao desenvolvimento desses 2 itens que vocês irão postar. Então, por isso que vocês fazem por último. Ok? Então, bora começar a psicologia da educação e da aprendizagem, para desenvolvimento, mas é a mesma coisa. Né? Psicologia da educação e da aprendizagem. Né? Diferentemente do que a gente pensa de psicologia, não é aquela psicologia que você vai contando, entendendo a pessoa, um ser único. Não é bem assim. A psicologia da educação visa entender, compreender os fenômenos psíquicos, óbvio, claro que a psicologia, das crianças e do seu desenvolvimento. Só que, necessariamente, acho que foi até acertadamente mudado para a aprendizagem. Por quê? Porque quando eu estudei, essa psicopedagogia era voltado para as crianças. Só que pedagogia trabalha com adultos também. Vocês podem trabalhar, inclusive, em contratações no RH de empresas. E pode realizar cursos com esses funcionários das empresas. Quem vai fazer esses cursos não é um psicólogo, é um pedagogo, né, que vai elaborar, vai implementar, vai pensar o que vai ser realizado. Né? É um pedagogo, não um psicólogo. Só que a gente precisa também compreender quem são as pessoas com quem nós iremos trabalhar. Daí a importância de entender um pouquinho da psicologia. Eu posso dizer que serviço social, psicologia e a pedagogia são as 3 ciências que tenta compreender nas humanidades o ser humano em si. O serviço social ele devolve um pouco a dignidade das pessoas, dá uma certa orientação, dando ferramentas. Ele não produz ferramentas, o assistente social, mas ele faz a pessoa construir ferramentas para que se construa o seu ser social, o seu eu, dentro da sociedade, né? Ser um sujeito que faz parte de uma sociedade. Por isso que os assistentes sociais, a gente vai pensar muito na questão do morador de rua, das pessoas que são dependentes de químicas e tudo mais. Mas não, o assistente social visa a compreender e trazer essa pessoa
ao ciclo da sociedade, fazendo que ela consiga entender que ela não só tem deveres, ela também possui direitos, né? A psicologia vai compreender a parte mais profunda da pessoa, a parte muito mais íntima, que está dentro da gente, né? Não vou dizer que é a alma, tem nada a ver, a alma é uma coisa mais espiritismo. Não, mas é como nós nos conhecemos. Já a pedagogia vai fazer a pessoa se compreender, se construir socialmente é mais diferente do serviço social, né? Porque ele vai se fazer uma pessoa crítica do mundo. Ela já superou aquela fase do serviço social. É como se fosse uma junção básica dos dois, desses dois últimos, né, da psicologia e do serviço social, e que vai construir ele como um ser pensante, crítico, antenado com a sua sociedade e tudo mais. Né? Por isso que não dá para dizer, essa é melhor do que a outra. As três se complementam perfeitamente, porque todas elas visam o ser. Né? Então, por isso que a gente, no caso de pedagogia, a gente vai voltar muito mais para a parte da educação e da aprendizagem. Porque construir um ser crítico não basta apenas jogar conteúdos, criar conteúdos criativos, nem nada disso. É também entender o que se passa nessas pessoas. Né? Hoje a gente vai conhecer as raízes da psicologia e compreender de que maneira esta auxilia no processo de ensino-aprendizagem. Né? A gente vai conhecer o histórico da psicologia, compreender as relações entre psicologia e educação e compreender as diferenças entre psicologia e educação e psicologia escolar. Sim, são diferentes. Para contextualizar, por que a gente estuda psicologia? Né? O que é psicologia? Segundo a semântica da palavra, né, psicologia é o estudo das pessoas loucas. Né, vem de psicos, né, psique, que é a alma, e vem de logos, estudo, ciência. Né? A psicologia, ela foge totalmente do senso comum. Por quê? Porque a psicologia visa compreender a pessoa. Né? Por isso que ela não dá para só simplesmente compreender um grupo inteiro. Dá para compreender? Dá. Mas só que, às vezes, você vai precisar funilar muito. Às vezes, não. Sempre você vai precisar funilar para melhor compreender as pessoas, né? Compreender uma a outra, né? Entender o que elas passam, o que elas pensam, o que elas sentem. Já falei várias vezes que as mesmas crianças que moram, por exemplo, num cortiço, né? Cortiço é aquela casona, e os quartos são uma casa, né? Cada quarto é uma casa. Elas podem morar juntas no mesmo cortiço. Elas podem ser irmãs gêmeas, elas não são iguais. Elas só podem ser idênticas na aparência, mas as experiências elas são sui generis, elas são únicas. Então não tem como fazer a mesma experiência para os outros dois, mesmo que eles tenham vivido as mesmas experiências. A absorção vai ser diferente. Então, a psicologia da educação é quando o psicólogo assume o papel de mediador dentro da escola. Né? As raízes da psicologia, a gente pode pensar nas, é, nas raízes. Né? A primeira origem é óbvia, é a filosofia grega, né? É o estudo da alma, a psique. Né? Não é tão pessoa doida, não. Doida vai aparecer mais no Freud. Né? Então, as raízes filosóficas elas são divididas em quatro itens. Né? Nós temos o inatismo, a gente vai ver daqui a pouco o inatismo, que vai vir através do Platão, o racionalismo, que vai vir através do Descartes, escreve Descartes, mas fala Descartes, tá bom? E o empirismo, que a gente vai ver através do Hume e do Locke, e tem uma corrente filosófica que a gente chama de kantiana, né? Que é o já do Immanuel Kant, né? Além disso, lá em 1879, a gente tem o Wilhelm Wundt, né? Wundt, é difícil até falar o nome dele. Wilhelm Wundt, ele faz o primeiro laboratório de psicologia científica e ele vai separar esses três itens, né? O estruturalismo, o funcionalismo e também vai criar o aciocionalismo, né? Aciacionalismo. Nossa, difícil falar.
a ser racionalista, né? E o objeto do estudo da psicologia científica é o homem, o seu comportamento, seus comportamentos e os seus processos mentais, né? Deixa eu ver. Você. Não tá, tá? Então vamos lá voltar para explicar aqui o que é cada um disso, né? Essas coisinhas loucas, né? Bom, o inatismo, a gente vai ver lá no Platão, né? E o. Alguém me chamou. Quem me chamou? Ah, não, ninguém me chamou. Então, o inatismo é a concepção de algumas ideias ou conhecimentos advindos do conteúdos mentais. Então, a gente pensa logo, praticamente logo existe. Igual Sócrates, né? E eles estão presentes desde o nascimento. Então, eles são itens inatos, são algo que são coisas que nascem com a gente, né? Eles são inatos, né? Elas não são adquiridas e também não são aprendidas, né? O que a gente aprende a fazer logo que nasce, né? A gente, curiosamente, aprende a procurar as mamas das mães, né? Aos mamíferos. Por quê? Porque a gente sabe que, a partir daquele calor que a gente está sentindo, aquele batimento, a gente sabe que o alimento está ali perto. Então, é por isso que alguns animais, até a gente já pega a criança, bota para mamar. Mas os outros animais não. Os outros animais, eles vão e começam a mamar, né? Como é que, por exemplo, um cachorro, ele, ele compreende que tem que cruzar, que vai ficar, né? Vai ficar prenho, né? A cadela vai ficar prenha, e depois ela tem que parir os seus filhotes sozinhos. Como é que ela aprende? E você ensina? Não. Ela sabe que instintivamente ela vai ter que parir aqueles filhos, ela vai ter, para quem não viu o cachorro nascer, ele nasce envolto da sua, quase, acho que é a placenta, não sei. E a cachorra tem que rasgar aquela placenta para que o cachorro, para o filhotinho respirar, senão ele morre, né? E aí ele automaticamente vai atrás da mãe. O branquinho lá, deixa eu ver. Por que ficou branquinho? Então, tudo isso que a gente vê, que a gente nasce e que é instintivo nosso, nós chamamos de inatismo. Ele vai aparecer óbvio, mas, deixa eu fechar isso aqui, está me incomodando, tem alguém me chamando no Facebook, vou deixar aberto. Então, a gente vai aparecer mais no inatismo, que está muito ligado ao Platão, até porque a gente precisava entender ele precisava tentar compreender quem nós somos, o que somos, por que fazemos isso, né? Então, isso vai aparecer mais no inatismo do cadê o inatismo do Platão. O racionalismo, que vai aparecer através do Descartes, ele vai, como o nome diz, é porque a gente começa a ser um ser racional. É mais ou menos quando a gente começa a tentar compreender também a evolução humana, porque a gente começa a se diferenciar dos outros animais, por exemplo, porque a gente raciocina. Então, se a gente raciocina, a gente pode ter o que chamamos de opção de escolha, né, de realizar ou não, né, aquelas coisas, coisas ruins ou coisas boas, né? Já o empirismo, ele vai entendendo que o ser humano vai sendo construído conforme as experiências que ele vai vivendo ao longo da sua vida, né? Isso vai construindo o seu caráter, vai mudando o seu pensamento, né? Então, aí nisso, essas raízes filosóficas. E o Kant, eu deixei separado do Kant, o Kant, ele vai muito trazer a questão da ética e da moral. Por quê? Porque a filosofia, a psicologia também, ela não deve ser cética, ou seja, ela não deve desacreditar na razão e nem ser dogmática, né? Ser voltada para a igreja e tudo mais, né? Ou confiar totalmente na razão, né? Então, por isso que o pensamento do Kant, ele é mais ou menos ele está entre o racionalismo e o empirismo. Ele é o contraponto entre os dois. Se nós somos racionais e nós podemos escolher e podemos entender, compreender, absorver coisas, e nós também aprendemos itens do nosso dia a dia, do nosso viver, do nosso convívio, conforme nós
vivemos, literalmente, não tem outra palavra para dizer, só repetir, fazer até uma ser prolixo, né? Então, o Kant ele vai justamente mostrar o equilíbrio entre os dois, né? Que vai mostrar que nem outro está tão certo assim. Então, a gente tem que acreditar na razão, a gente não pode acreditar, mas a gente não pode acreditar tanto. A gente deve também seguir os nossos instintos. É mais ou menos como nós achamos e pensamos hoje, né? O surgimento da psicologia da educação, ele vai aparecer lá também na Grécia Antiga, né? Através da poética, da sofística e da filosófica, né? Então, como é que surge, né? Através das relações e aproximações entre a psicologia e a educação. Porque se eu reflito por que eu sou assim, então se eu posso aprender algumas coisas, eu posso também ensinar, né? Então aparece através dessas três escolas, a poética, a sofística e a filosófica, né? Nesse momento, né, a da psicologia é mais voltado para o objetivismo, né, da psicologia da educação, ao subjetivismo e o interacionismo, né? Então, objetivismo é porque a gente precisa chegar num ponto que determine que, de fato, as pessoas possam conseguir realizar determinado ato, né? O subjetivismo tem que considerar a pessoa que vai realizar aquilo, subjetivo, pessoal, né? E o interacionismo aqui, ela vai interagir com outras pessoas e essa interação também vai remarcar profundas diferenças, tanto da pessoa quanto daquilo que ela vai realizar, o objetivismo. E isso a gente tem a psicologia que chamamos de sócio-histórica, né? Que a gente vai aprender o que somos, por que somos, quem somos, né? Então, qual é o objetivo de estudar, então, a psicologia da educação, né? O processo de ensino e de aprendizagem. A gente vai compreender isso. Porque falar é muito fácil, mas a gente tem que entender o processo de ensino e de aprendizagem. Mas como isso acontece, né? Esse processo? Afinal de contas, vocês irão dar aulas para 20, 30 alunos ao mesmo tempo. Como é manter esse ritmo para que aconteça esse processo, né? Então, a aprendizagem ela pode ser entendida como um processo de mudança que acontece a nível de conhecimento ou do comportamento do indivíduo. Então, como é que isso é compreendido? É que o aluno, é muito fácil de falar dessa forma que eu vou dizer, mas é mais ou menos essa mesmo. O aluno é como se fosse uma folha branca. Nós sabemos que ele não é uma folha branca. E ele, a partir do momento que ele recebe um conteúdo, aquele conteúdo fica marcado nele, como se fosse um registro. É mais ou menos nessa mesma analogia, mas nós sabemos que o aluno não é uma folha branca. Por que essa é a analogia perfeita? Porque a única diferença nessa analogia, nessa metáfora da papel em branco, é que a criança já é algo escrito. É como se fosse a lápis, ou algo escrito a lápis que você vai lá e apaga e reescreve. Por isso que ela não é simplesmente uma folha em branco. Então, esse acesso ao conteúdo que ela está recebendo naquele momento vai marcar a aprendizagem dela, porque ela já tem alguns conhecimentos já pré-concebidos vindos de casa, da microsociedade na qual ela está vivendo, e ela recebe um outro conhecimento que vai agregar. Esse é o processo de ensino e aprendizagem. Alguém quer fazer uma pergunta? Acho que eu ouvi o microfone abrir. Não? Então, além disso, de mudar a forma de como ele a gente fala muito que é a alteração do status quo, né? Status quo escreve status, né, com S, e quo é Q-U-O, status quo. Status quo é quando você chega em algum lugar, por exemplo, você nunca foi a, deixa eu ver, você nunca nadou, fez pesca fez nado esportivo, né? Aquele que vai para o snorkel, você vê os peixinhos. Então, tem gente que, quando faz essa experiência de nadar entre esses peixes, a visão de mundo muda completamente.
Eu queria até usar um exemplo muito bom, mas eu acho muito ruim usar. Há 2 anos atrás, daqui a um mês e meio vai dar 2 anos, eu passei por um transplante. Daqui a alguns dias, daqui exatos 9 dias, eu descobri que eu tinha semanas de vida há 2 anos atrás. Isso é quando antes de eu saber dessa notícia, eu achava que a vida era maravilhosa. Isso é o status quo. Quando eu recebi a notícia, mudou a minha vida. Então, isso já fez alteração. É mais ou menos esse mesmo estilo que acontece no processo de ensino-aprendizagem, quando altera, deixa aprofunda as alterações através da aprendizagem. Né? Então, ele vai mudar não só aquilo que ele já tem pré-concebido, como também vai mudar o seu comportamento. Diante das dificuldades, né, ele vai conseguir ou ser proativo ou não, por conta de, por exemplo, de algum trauma, por exemplo, na escola, né? Ou ele vai conseguir mesmo ser proativo e realizar as atividades sem problema nenhum. Isso não quer dizer que ele não vai realizar todas as atividades de modo espetacular, mas vai conseguir. Então, isso marca como que é a forma. Um outro exemplo que é bom para usar é assim: tem gente que diz que não gosta da escola. Quando a criança fala que não gosta da escola, a gente precisa procurar mapear o que foi que aconteceu antes. Às vezes, a experiência que ela teve em determinado momento fez essa alteração dentro dela e atrapalha o processo de ensino-aprendizagem. E é isso que você tem que compreender quando você trabalha especialmente com crianças, porque são experiências que marcarão a sua vida. Quando você vai a uma loja e você é bem atendida, por mais cara que seja, você retorna. Quando você vai numa loja e é mal atendida, você não volta mais e ainda fala mal. Eu sei porque eu faço isso. É a mesma coisa. É para vocês verem como essa parte da psicologia, especialmente nessa parte do ensino-aprendizagem, ela é muito mais comum na nossa vida do que a gente imagina. E é a mesma coisa que vai acontecer com a criança. A diferença é que marca de forma bem, bem profunda, de modo assim, quase que irreversível. Então, para poder mostrar que a escola é um ambiente legal, até para uma criança, você tem que quebrar esse paradigma dela, que ela já tem, para poder ela compreender que não foi só apenas uma experiência, que ela pode ter outra. A psicologia e a educação ela tem influência de outras áreas, né? Porque são os núcleos de estudo da psicologia que se destacam em relação à educação, né? E a gente precisa ter o estudo e a medida das diferenças individuais e a elaboração de testes, né? Para isso. Por que individuais? Porque cada indivíduo ele é único, como eu falei para vocês, gêmeos idênticos são diferentes. Né? E para compreender todo esse processo, a gente tem a análise desses processos de aprendizagem. É aí que entra a parte da psicologia, da compreensão do outro, né? Do educando. E a gente precisa também, especialmente na pedagogia, entender a psicologia da criança, como ela se comporta. Sabe uma disciplina que não tem como dissociar da psicologia para entender uma criança? A disciplina de artes, porque ela é uma disciplina totalmente expressiva, onde a criança vai se expressar através de desenhos. Por isso que a gente, quando pega um desenho de criança, a gente não pode simplesmente um garrancho. Você precisa tentar compreender todo o desenho dela, porque até o que ela passa, que está bem escondido dela, ela acaba transparecendo lá. É por isso que, geralmente, as professoras que olham muito bem os desenhos dos seus alunos conseguem identificar quando uma criança está sofrendo abuso sexual. Isso porque ela compreende não só como que é a criança, né, como ser criança, como a expressão dela que ela faz através de artes. Né? A psicologia, é por isso que muita gente fica olhando, às vezes, quadros de grandes pintores, fica olhando, contemplando. Por quê? Porque ela procura entender a narrativa que ele deixou naquele quadro. Não é um desenho simples e único que está lá. Tem um texto dentro daquele quadro, e é isso que você tenta procurar. Eu já vi um texto, um quadro muito louco que eu vi, por exemplo, no Museu
eu acho que no Museu de Arte Contemporânea lá de Niterói. E era um quadro muito louco, psicodélico. Mas eu consegui ver uma narrativa, porque eu fui vendo os outros quadros do mesmo pintor, e eu fui tentando construir. E era um quadro completamente louco. Eu amei aquele quadro, o último, porque mostrava como é que era a identidade dele ao pensamento. E às vezes a pessoa fica, gente, mas a pessoa é louca, onde que ela vê? Então, às vezes, não basta apenas ver um quadro, às vezes você precisa ver vários quadros para tentar entender. E isso, nesse entendimento, por exemplo, de arte, entra a psicologia. A gente precisa tentar compreender o outro. A psicologia da educação, a gente pode separar entre antes e atualmente, claro. Antes, né, a psicologia da educação surgiu lá no início do século XX, né? Até mais ou menos metade do século XX, a psicologia entendia os estudos dos fenômenos educativos. Eles entendiam que os fenômenos educativos não são exclusivos da psicologia da educação. Ele também tinha que englobar outros itens também, como sociedade, como história, como filosofia, entre outros, né? A partir disso, a psicologia da educação passou a ser uma disciplina ponte, né? Depois da década de 50. Por quê? Porque a psicologia da educação, a psicologia vai fazer parte de todo o processo de professor. Por isso que essa disciplina tem todos os cursos de licenciatura, porque se você pode até aprender a didática, mas a didática, é até errado falar quando o professor não tem didática. É errado, porque o professor até tem muita didática, o que falta a ele é justamente a compreensão do outro. E isso só a psicologia vai dar. Por isso que as pessoas, para serem professoras, precisam fazer licenciatura, porque geralmente os cursos bacharéis não têm psicologia. E a disciplina da ponte utiliza os princípios, os conceitos e os métodos e os resultados da pesquisa psicológica. Essa pesquisa psicológica, vocês vão ver muito além da análise do aluno, vocês analisando quem é ele, a própria história de vida dele, até mesmo através de uma avaliação diagnóstica. Por isso que a avaliação diagnóstica ela não pode ser apenas crua, conhecer o seu aluno. Você vai conseguir conhecer as capacidades intelectuais dele, mas você não vai conhecer o aluno. Você precisa compreender onde ele está, quem ele é, como é que é a história dele. Então, por isso que, às vezes, um aluno rebelde é um aluno apenas que não foi compreendido. E é verdade. E a gente precisa compreender o que aconteceu com o aluno que ele é daquela forma. A partir do momento que ele compreender, que você compreendeu também, pode ter certeza que o canal de comunicação ele vai estar aberto, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem vai desenvolver de modo fantástico. As raízes da psicologia. Né? O estruturalismo, como eu falei para vocês, aliás, não falei estruturalismo, eu ia falar agora, deixa eu falar agora, que é daquele do Wilhelm Wundt, né? O estruturalismo ele atende a analisar as estruturas mentais das pessoas, né? Por isso que o nome é estruturalismo, né? Como que foi concebido, como é que ele compreende, é, onde ele está inserido. Então tudo isso vem através do estruturalismo. Já o funcionalismo lá do Wundt, lá do primeiro congresso lá, ele compreende a mente sob a ótica do seu potencial dinâmico e demonstra preocupação em conhecer o seu funcionamento, ou seja, não basta entender apenas onde ele está, o que foi, como foi estruturado o seu ser social, o seu ser mental. Ele precisa também compreender as potencialidades e as deficiências daquela pessoa. Então, logo, a gente pode dizer que tudo isso, o homem ele tem na psicologia compreendido todo o seu comportamento, os seus processos mentais. Né? As práticas educativas e âmbitos da educação. Antes de passar para essa parte, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa, alguma experiência?
Não? Tá bom, vamos continuar. Bom, as práticas educativas, ela entende que a educação surge à medida que se institui a cultura, né? Uma das diferenças dos animais para os seres humanos, apesar que nós somos animais também, né? Mas a nossa diferença dos demais animais para, para, para a gente é que nós conseguimos realizar o raciocínio, assim reza a lenda, né? E somos capazes de produzir e consumir cultura, né? Os outros animais possuem cultura? Possuem, claro que possuem cultura. Claro, é óbvio. A diferença é que eles não consomem cultura, eles só reproduzem cultura. Até porque eles vivem em estruturas sociais muito básicas, né? Então, nós, por sermos racionais, então nós conseguimos analisar fatos, analisar, é, prever fatos, refletir sobre os nossos atos, né? Que é diferente dos outros animais. Os animais vão agir instintivamente, né? Tem até uma coisa que é bem interessante, que coloquei, também estava no Facebook, que eu achei muito legal, que fala muito a respeito das formigas, né? A gente sabe que as formigas vermelhas são aquelas que ficam que dói, até as formigas pretas também ficam em dói, né? E elas lutam entre si, né? Mas se você pegar 100 formigas vermelhas e 100 formigas pretas e colocar dentro de uma garrafinha assim, elas não vão se matar, porque elas foram colocadas lá, elas estão perdidas. Só que se você balançar, chacalhar aquela garrafa, elas vão começar a se degladiar até a morte. Por quê? Porque apesar do homem ter chacoalhado, elas não estão vendo, elas não raciocinam que é o homem que está fazendo aquilo. Então ela vê na inimiga, né, que é a formiga de cor diferente da sua, como inimiga, né? E elas começam a atacar. Então por isso que elas se atacam entre si, entre as cores, né? Então, por que acontece isso? Instinto, né? Diferente da gente. Se a gente colocar, por exemplo, no Big Brother, a gente sabe que lá as pessoas têm regras sociais a serem cumpridas, apesar do prêmio, né? Então, por isso que elas não se degladiam. Por mais que as pessoas se ofendam verbalmente, elas conseguem raciocinar, algumas, elas conseguem raciocinar para não chegar às vias de fato. Então, por quê? Porque nós temos essa cultura da pacificação e que nós devemos conviver em sociedade mesmo com pessoas estranhas das nossas macro-sociedades, das micro-sociedades, né? Então, isso acaba também mostrando um pouco da nossa cultura, né? E, claro, cada região vai também ter sua própria cultura, sua própria identidade. Então, a cultura ela vai estar mais remetida aqui à sua identidade como cidadão, né? Então, vocês sabem que lá no Nordeste tem uma cultura diferente daqui, mas é a mesma identidade nacional, é muito importante dizer isso, e que é tão importante quanto daqui. Assim como na Argentina tem uma cultura nacional, uma identidade nacional própria, que é diferente da brasileira, até que mudou a cor ali. Eu fico ali vendo os brilhos, aí fico preocupado. Então, isso mostra um pouco o que é produzir e consumir cultura, né? Então, os âmbitos da educação, a gente tem dois âmbitos, né? Que é o âmbito familiar e escolar, né? Só que a educação, ela é uma junção de três tipos de formações, né? Que é a educação formal, que é aquela que está muito ligada à escola, porque é aquela que o conteúdo que a sociedade deseja que a gente saiba. A educação informal, né, que é aquela que a gente vai aprender mais primitivamente, vai estar muito voltado à família, né, e a educação não formal. Essa educação não formal, ela também vai estar ligada muito à família, mas a diferença da não formal para a informal é que a informal você consegue utilizar em diversos sociais. A não formal, não. A não formal, ela vai ser usada dentro de uma microsociedade.
As práticas educativas na família, a gente tem entendimento que a família é a primeira educação do indivíduo, né? Quando vocês nascem, é a mãe, o pai, o responsável de vocês, das crianças, que vai prover o entendimento de sociedade. Então, por isso que é a primeira educação do indivíduo, né? E a partir esse indivíduo vai ter o que chamamos de conceito de família. O conceito de família, apesar de que a gente imaginar que pode ser pai, mãe, filhos, não é isso. O conceito de família é aquele conceito onde as pessoas se ajudam mutuamente e que podem estar ligadas ou não por laços sanguíneos, né? Como isso se mostra? Uma pessoa que adota uma criança e começa a construir laços com essa criança de amor e vice-versa, é uma família, é óbvio, né? Isso não quer dizer que não é uma família, né? Os pais que dão amor aos filhos, né? Os pais, enfim, constitui o conceito de família. Agora, a mãe que deixa o filho largado, que nega ele, maltrata, não dá bom, não os trata bem, mas tem alguém outra pessoa que trata bem, essa mãe já não constitui conceito familiar para essa criança. Por isso que a gente utiliza muito desestruturação familiar, esse termo, para dizer que a criança ela tem algum problema familiar, que é a desestruturação. É exatamente isso. Porque a ideia de família, ela é que alguém vai proteger o mais indefeso. É isso mesmo. Essa é a ideia. A diferença é que até 1988, o conceito era voltado para a concepção católica, pai, mãe, filhos e agregados, né? Pode ser pais, os pais, enfim, né? Hoje não. Hoje a família ela pode ser constituída até mesmo por uma única pessoa. O processo educativo ele tem múltiplas formas e ocorre em diferentes contextos, né, ou ambientes, né? Por quê? Porque tudo que a gente faz para viver em sociedade, ela são contextos educativos, são ambientes educativos, né? Quando você vai à igreja, quem é católica, quem é protestante ou neopentecostal, enfim, vocês têm algumas coisas que vocês aprendem lá, como se portar, como se dirigir para falar com as pessoas. Quando você vai ao clube, você não pode, você também tem as regras de convivência no condomínio, na sua rua. Então, todos esses locais são contextos ambientais, né? Contextos ambientais é ótimo, contextos educacionais, né? Então, todo lugar é local onde vai realizar a educação. Por isso que a gente tem três espaços diferentes: a educação formal, a educação informal e a não formal. Tá? E todas elas, as três, elas se integram em algum ponto. Né? A aproximação da psicologia e a educação, ela aqui no Brasil, é, ela meio que não existia muito, não. Por quê? A psicologia educacional, ela seguia o modelo higienista, né? Ou seja, ela ia mostrando quem realmente merecia estar na sociedade. Se você não merecia estar, você era à margem. Isso que é higienista, de higienizar a sociedade, né? A psicologia também estava muito voltada para a criança que não aprendia, né? Então para a criança que ela está tendo dificuldade, eu devo pensar diferente do que aquela criança consegue. Devo pensar assim? Sim, deve pensar. Mas essa criança que não precisa desse cuidado, ela também é um indivíduo e ela também precisa receber um olhar também voltado, psicologicamente voltado para ela. Ela também compreender que ela pode ser entendida e é um ser humano, né? Que é um ser social. Assim como a outra que demanda de outras necessidades também. Na década de 70, a psicologia era a consideração de outros fatores no processo de aprendizagem do desenvolvimento humano, né? Então, ela estava muito voltada àquela escola inclusiva, que infelizmente vai voltar, né? A escola inclusiva não, perdão, a escola especial, né? Ela infelizmente vai voltar, né? Com o que estavam defendendo aí, ou seja, vai voltar a ser segregado, né? Hoje mudou porque nós temos o processo de inclusão. Então, do mesmo jeito que a gente tem que ter um olhar específico para uma criança que demanda mais necessidades, eu tenho que também ter um mesmo olhar psicológico
usando a psicologia da educação para outros demais alunos. Eles também são pessoas. A escola não é mais higienista, ela não contempla quem são os melhores. A escola contempla todo mundo. As diferenças entre a psicologia educacional e a psicologia escolar é que a psicologia educacional ou da educação é uma área de conhecimento que tem como objetivo compreender os fenômenos psicológicos envolvidos no processo educativo. Então, a gente precisa compreender o que está acontecendo com as crianças nesse momento da educação. Essa é a função da psicologia educacional. É compreender esses fenômenos, né? Compreender o que acontece, o que dificulta, o que facilita, o que transforma esse ser em integrante socialmente, né? Já a psicologia escolar, ela vai ter um âmbito mais profissional, é um campo de intervenção, a escola e as relações que ali se estabelecem. Então, a psicologia escolar é quando eu vou começar a fazer uma intervenção especificamente. Eu não vou pensar apenas no processo, o que pode facilitar, eu vou pensar apenas na intervenção. Eu vou ser um psicólogo específico nesse momento. Compreenderam a diferença entre as duas, gente? Tá bom, vou continuar. Ninguém respondeu. Vai, porque a escola vai ser segregada. Eu postei uma foto no grupo da segunda-feira, que eu também tinha colocado no meu Facebook. Por que a gente não sabia que tinha tanto autista no mundo, né? Eu vou postar depois no grupo de vocês. Só porque não tinha tanta gente com problemas com transtorno de aprendizagem? Porque a gente escondia. A gente não, as famílias escondiam. Elas iam em escolas em especiais. Elas iam em escolas que eram específicas para elas. Eu vou mandar a imagem de duas crianças autistas em 1982. Eu tinha 1 ano e meio, ia fazer 2 anos que eu nasci em 80. Nessa época, os autistas dessa época, eles ficavam amarrados, sabe, naquela camisa de força, grudados em radiadores de calor. Por isso. Por isso que a gente deve combater a escola especial. Porque a ideia da escola especial é segregar, é mostrar que não existe essas pessoas. E isso é errado. Isso é o higienizar a sociedade. Por isso que a gente vê, nossa, de uns tempos para cá tem tanto autista, tem tanto hiperativo, tem tanto deficiente. Da onde surgiram? O que aconteceu? O que colocaram na água desse povo? Não colocaram nada. A diferença é que eles começaram a ser mais visíveis através da própria psicologia da educação. Porque boa parte do entendimento hoje advém de como a gente tratava essas crianças. E a gente consegue utilizar as mesmas técnicas, inclusive para as pessoas que não necessitam de tanto tratamento especial. Isso não quer dizer que elas não mereçam ter um ensino complementar. Isso não quer dizer isso. Algumas delas precisam ter ensino complementar e é respeitado. O que não pode é ter escola só para pessoas especiais, porque a gente precisa inseri-las na sociedade. A gente pode compreender isso muito hoje, voltado na questão da Magazine Luiza. Vocês viram o forró que deu, porque ela abriu um programa de trainee, que são só para 10 pessoas, e que eles abriram apenas para negros. Por que eles abriram apenas para negros? Porque na programas de trainee é para ocupar altos cargos de gestão nas empresas. Se você for pensar, abrir uma revista Exame, quantos negros você vê lá representados gerindo uma empresa?
ou estando num alto cargo, alto escalão? É porque eles não tiveram capacidade ou porque não houveram oportunidades? Isso a gente deve refletir também no olhar relacionado à educação especial. Por isso que a gente deve, para combater, por exemplo, para combater o racismo, a gente não tem que ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista. Para combater a desigualdade escolar, a gente tem que combater, a gente tem que ser tem que ser total inclusivo. A gente tem que trazer essas crianças até para que as outras crianças, as que não precisam dessas necessidades, possam compreender que existem pessoas como elas, está tudo bem. Isso só vai ver pessoalmente, no tete a tete, no tete a tete. Isso não vai acontecer ele estando lá e eu estando aqui. Então, olha, as contribuições da psicologia para o contexto educacional, né? Como eu falei para vocês, muito boa parte da psicologia da educação, ela deve-se em parte, é óbvio, especialmente as escolas especiais, onde havia necessidade de entender esse processo. Porém, as contribuições trazem as pesquisas, as participações, a observação, a intervenção desse processo, né? E a interdisciplinaridade, onde eu consigo trabalhar várias disciplinas, né, dentro de um único conteúdo, de modo que eu possa contextualizar melhor para os alunos. Por isso que antes a gente decorava a tabuada. Hoje a gente precisa compreender como é que a tabuada, por que a tabuada é tão importante, por que precisamos compreendê-la. Né? A gente não basta apenas decorar. Eu decorei a tabuada, até hoje eu não sei dividir. Eu não sei dividir por dois números na casa. E a explicação que eu tinha é porque se você souber a multiplicação, você vai aprender a dividir e fazer qualquer outra operação matemática. Realmente. Você fazer adição, subtração de cabeça. Divisão nem com papel e caneta. Se não for com calculadora, eu não sei. Então, é isso. Por isso que essa intervenção, essa contextualização trouxe essas mudanças tão significativas da educação antes para hoje. Por isso que é até errado a gente falar que a educação antes era melhor. A educação antes não era melhor. A educação antes, ela era higienista, ela era elitista, ela era segregadora. É diferente. Deve ser considerada, né, essa contribuição, ela traz a consideração do contexto político, econômico, social, cultural e histórico em que os indivíduos estão inseridos, né? Então, político não quer dizer partido político, não. Político é óbvio. Qual é o pensamento, as diretrizes da nossa sociedade, né? Mas ele tem que também ter diversos aspectos para serem considerados. Por que o ensino hoje tem o BNCC e em cada lugar ele é adaptado? Porque traz muito da contribuição da própria psicologia, porque eu preciso trazer a contextualização social daquelas pessoas, econômica, até por conta do próprio material que eu vou utilizar, cultural, porque aquele povo é produtor e consumidor de cultura, mesmo que eu não aceite a cultura deles, é uma cultura. Histórico, porque vai mostrando quem são, como foi construída aquela sociedade, aquela micro-sociedade onde está do lado da escola. Né? E também político, como eu falei, até mesmo por conta das próprias políticas, o próprio viés da administração pública. Né? E isso tudo vem pensado através das contribuições da própria psicologia da educação. Hoje temos como desafios da educação e da psicologia, no desenvolvimento e aprendizagem dos indivíduos, a compreensão dele, né, do indivíduo, seu desenvolvimento e a sua aprendizagem em um contexto de transformações rápidas, com grandes avanços tecnológicos e valores diferenciados. Há 20 anos atrás, eu acho que não sei se eu falei para vocês, ou foi para a turma de segunda-feira, o que sai publicado na internet, as pessoas falam, não confio, está na internet. Tem que estar no livro. Hoje, a gente recebe um zap, as pessoas acreditam. Então, por que a gente tem que compreender esse fenômeno? Porque está mudando e está muito rápido a forma de como consumimos cultura.
até para validar ou não esse conteúdo que chega rapidamente pelo Zap, a gente precisa compreender os indivíduos, compreender quem ele é. Por que, que aquela pessoa acredita naquela notícia e não acredita, por exemplo, na que passa na televisão? Uma explicação ótima que eu escutei, que eu achei fantástico. Ah, mas fulano me mandou e fulano não mente, ele é meu amigo. Não, fulano não mandou, mas ela não mente, é minha tia. Esse é o erro. Aí que a gente precisa compreender por que, que isso acontece. Por que, que há essa descrença? Né? E isso também vai refletir na educação. Sabe qual é a melhor forma de como visualizar isso? A questão da vacina. Esses dias eu recebi no Facebook também, é uma coisa satírica, mas eu achei muito interessante, que a vacina é um plano do governo para ver a nossa bunda. É claro que não é, mas é para você ver como pode pensar de fato uma pessoa. Por mais que seja satírico aquilo que eu vi, que até compartilhei, muita gente pensa dessa forma. Então, por que elas pensam dessa forma? Qual foi o nível de formação intelectual, educacional que essa pessoa teve? Ela é menos inteligente do que você, do que eu? Será? Então, é isso que a gente precisa pensar na psicologia para tratar uma pessoa dessa. Ver por que, que a gente não pode estar em embate, mas mostrar caminhos para que ela faça descobertas. E isso é a magia da psicologia da educação. Antigamente a gente tinha tudo muito decorado porque a gente só estudava para as provas. Hoje a gente compreende, teoricamente, a educação ela tem que ser compreendida porque a gente conviva em sociedade, que a gente viva, que a gente seja, é horrível falar, seja gado mas é verdade, porque a gente precisa ser contextualizado, até porque a gente não precisa raciocinar tanto, né? Mas antes a gente também não precisava raciocinar tanto, né? A gente precisava apenas decorar para fazer oh meu Deus, para usar o raciocínio lá na faculdade, só. Então, para contextualizar, finalizar e arrematar tudo isso com chave de ouro, a psicologia educacional é uma sub-área do conhecimento da psicologia que tem como vocação a produção de saberes relativos ao fenômeno psicológico constituinte do processo educativo. Esse é o nome bonito da psicologia da educação. E a gente define isso através do processo mesmo, tá? Só para reforçar essa diferença de um para o outro. O outro, que é a psicologia escolar, ela define-se pelo âmbito profissional e refere-se a um campo de ação determinado, ou seja, é uma coisa que a escola e as relações que ali se estabelecem. Quando a gente precisa utilizar de uma técnica específica, ou até mesmo de um profissional mais esclarecido, voltado para a psicologia. Então, psicologia da educação é o processo, é o estudo dos fenômenos. Já a psicologia escolar já é a coisa profissional, realmente mais voltada, que pode ser para uma pessoa até mais, mas ela é muito específica e que não engloba todo um grupo. Ok? E para vocês entenderem, né, as proximidades da psicologia e da ciência da educação. A escola, ele é um espaço legítimo da educação formal, né, porque é onde acontece. Ela traz desafios para as pessoas, não só para as crianças. Ele traz um olhar cuidadoso desse processo educativo, reflexivo e também se transforma num ambiente crítico de tudo que acontece na sociedade. Crítico não é só criticar, não. Crítico é você refletir, igual como falei, reflexivo, e falar, não, está certo, por conta disso, não, está errado por conta disso, daquilo outro. Né? Então, para isso acontecer, tem que ter o diálogo e a articulação de forma contínua com várias ciências, entre elas a psicologia. E é algo que precisa ser dominado pelo pedagogo, pelos professores. As contribuições, vamos repetir, as contribuições da psicologia justamente as pesquisas, as participações, as observações, a intervenção e
Tudo isso no sentido de colaborar e colaborar em vários fatores da educação e de modo interdisciplinar, né? De um modo que possa agregar em diversos conteúdos, que não se prenda a um único conteúdo, isso possa ser transpassado por todos eles ou por alguns deles, mas, se possível, todos eles. Ok? Dúvidas, gente? De psicologia da educação? Quem foi que falou para mim? A Larissa falou que estava muito curiosa a respeito disso. Além disso, para saber mais, eu vou colocar lá no YouTube, eu vou colocar cada um desses pensamentos, né, do estruturalismo, o inatismo, o racionalismo, o estruturalismo. Vou colocar lá para vocês verem mais profundamente cada uma delas, tá? Vocês vão encontrar mais textos dentro do livro texto do mais informações no livro texto de vocês, que vai também falar de modo mais teórico tudo isso que eu falei. Mas eu vou colocar uns vídeos para dar uma facilitada na hora de vocês entenderem cada um desses processos. O importante não é decorar esses processos, mas vocês entenderem como que acontece cada um deles. Isso é o mais importante. Mas eu vou colocar lá para que vocês consigam ser apresentadas de modo mais fácil, até para vocês compreenderem alguns termos que estão na aula 2 e na aula 3, ok? Então, gente, por hoje é só. Quem não fez a prova ainda, boa sorte, faça. Tem 3 horas para fazer. Quem começar agora às 9 horas pode terminar até meia-noite. Tá? Façam com calma. O gabarito fica disponível daqui 2, 3 dias. Tá? Ah, um recado, só para reforçar, gente. Quando você estiver. Até que foi a Carolina que falou, né? Que ela não estava conseguindo a prova, vai ser amanhã. Quando vocês realizarem provas ou qualquer coisa no sistema, deu algum problema, mandem um aviso para o Pedro e para a Kátia. Eles que irão resolver. Eu não consigo resolver. Não consigo. Não consigo. A única coisa que eu vou passar é repassar. Então, vocês passam direto para eles que eles irão responder. Só que é um aviso só. Eles respondem por ordem. Tá? Então, por isso que às vezes eles não respondem na hora. Mas eles tentam responder todas as mensagens no mesmo dia. Se passar do dia, porque estava muito perto deles ir embora, por exemplo, Pedro saiu às 7 horas da noite. Está muito perto de ir embora e ele vai embora, né? Acabou o horário dele, expediente, ele responde no dia seguinte, tá bom? Se for necessário, muito necessário, eu vou colocar no descritivo do grupo, se for muito urgente, tipo uma prova, não estou conseguindo abrir, precisar falar muito rápido, liga no polo e conversa com a Kátia, com o Pedro, tá bom? E aí eles vão tentar resolver, vão ver algum modo para vocês resolverem, tá bom? Por hoje é só, gente. É isso. Bom feriado de Dia das Crianças para vocês. Espero que vocês ganhem bastante presentes. E não, a gente vai falar antes do Dia dos Professores. Então, até semana que vem. Beijo, até semana que vem.